Daí, pessoal, mais uma resolução. Diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtros de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para a futura comercialização. Nos testes foram medidas as massas de agentes contaminantes em miligramas que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos em dia, como segue. Filtro 1, F1, 18 mg em 6 dias. Filtro 2, F2, 15 mg em 3 dias. Filtro 3, F3, 18 mg em 4 dias. Filtro 4, que é o F4, com 6 mg em 3 dias. E filtro 5, F5, 3 mg em 2 dias. Ao final, descarta-se o filtro com a maior razão entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de dias, o que corresponde ao de pior desempenho. O filtro descartado é o... Bom, então resumindo, para melhorar a qualidade da água capturada em alguns pontos aí para o abastecimento, foram testados 5 filtros. E 4 deles serão utilizados, os que têm um melhor rendimento, um melhor desempenho, e aquele que tiver um pior desempenho, ele vai ser descartado, não vai ser comercializado. E como é que eu faço essa verificação daquele que tem um bom rendimento e daquele que tem um rendimento não tão bom? Bom, a partir da razão entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de dias. Ou seja, o filtro ele foi fabricado para reter impurezas. Então, se ele tem uma quantidade grande de situações de impurezas não retidas, se ele não retém uma quantidade interessante de contaminantes, ou seja, ele deixa passar, né? Ele coloca no exercício, ele diz que são a massa de contaminantes não capturados, quer dizer, não capturados pelo filtro. Então, se o filtro não tem essa capacidade boa de captura de agentes contaminantes, então ele não é muito bom. Então, é mais ou menos o problema. É muito comum esse tipo de exercícios no Enem, né, que mede aí, através da razão, situações de melhor desempenho ou melhor rendimento ou mais eficaz, com mais eficácia, mais eficiente. Então, mede a eficiência, mede o desempenho de situações, geralmente em 5 momentos, e aí tu vai escolher o pior ou o melhor. Então, eu vou analisar cada um deles através da razão. Então, é interessante que eu estabeleça que o que ele pede aqui, ó, é a razão. Razão, lembra que é uma coisa em cima da outra, né? Uma espécie de quociente, é uma comparação entre medida da massa de contaminantes. Então, é a massa de contaminantes não capturada e também o número de dias. Então, massa e aqui tempo em dias. Então, é isso que eu vou fazer em cada filtro. Então, para o filtro número 1, para o F1, o que eu tenho? Eu tenho que essa razão, vou chamar aqui de razão 1, é dado pela massa não capturada, 18 miligramas, em 6 dias. Então, é só fazer essa montagem aí, 18 miligramas para 6 dias. Eu posso aqui efetuar a divisão, 18 por 6 dá 3 exatos, e aí eu sei que são 3, deixa eu melhorar aqui, 3 gramas dia, ou seja, 3 gramas por dia de agentes não capturados pelo filtro. O filtro número 2, e aí eu vou colocar para ele então uma razão 2, massa sobre o número de dias, a massa 15 miligramas para 3 dias. 15 miligramas, isso verificado em 3 dias. E também eu tenho uma divisão exata, 15 por 3 dá 5. Eu tenho 5 gramas por dia. Nota que esse filtro número 2, ele tem um pior desempenho que o primeiro. Porque aqui eu tenho 3 gramas de agentes não capturados por dia. E aqui eu tenho 5 gramas de agentes não capturados. Então, se eles não são capturados pelo filtro, acaba esses agentes continuando nesta água que vai abastecer
determinado local. Então aqui eu tenho agora o F3, vou chamar isso então de razão 3, na comparação da massa 18 miligramas para 4 dias. Eu acho que eu falei há um tempo atrás gramas, né? 18 miligramas por 4 dias. Bom, aqui a divisão não dá exata, mas eu posso fazer uma espécie de simplificação e colocar que são 9 miligramas a cada 2 dias. Ou ainda, né, 9 por 2 dá 4,5, dá para dizer também que é o mesmo que 4,5, 4,5 miligramas por dia. Bom, por enquanto, o pior desempenho está para 5 gramas por dia. Aliás, aqui são 5 miligramas, né? 5 miligramas por dia. E aqui também 5 miligramas por dia, 3 miligramas por dia. O filtro número 4 vai ser dado pela R4. Massa 6 miligramas de agentes contaminantes não capturados. Isso para 3 dias. Aqui 6 por 3 dá 2, então isso me dá 2 miligramas por cada dia. Esse, por enquanto, é o mais eficiente, né? É o que tem menos massa não capturada por dia. O F4, por enquanto, é o mais eficiente. E agora eu vou para o F5. Razão 5, comparando a massa, 3 miligramas para um período de 2 dias. E aí 3 por 2 dá 1,5. 1,5 miligramas por dia. E agora eu tenho um novo filtro mais eficiente. Então, esse filtro aqui, ó, é o que menos deixa passar agentes contaminantes. Lembrando que essa massa por dia que eu estou calculando é a massa dos agentes não capturados pelo filtro. Por isso que a maior razão me dá o pior filtro. Quanto maior o resultado, significa que mais contaminantes não são capturados, então esse filtro não é tão eficiente. E aí, então, o pior deles, né, ao final descarta-se o pior deles, o pior desempenho, que é o filtro número 2, onde tem a maior razão. Resposta letra B. Se ele pedisse o que tivesse melhor desempenho é aquele que deixa passar uma menor quantidade, a menor massa em relação ao número de dias, e aí nós teríamos o filtro número 5 como o melhor deles. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.